Olá! Nessa aula vamos tratar da sociologia jurídica e a emergência do Estado Democrático de Direito. Essa aula, inclusive, tenho trabalhado com todas as turmas de sociologia jurídica por meio de videoconferência, mas também preferi deixar aulas gravadas de modo que vocês possam assistir quando for mais conveniente, né? Independente da gravação da conferência, vou deixar documentado também no nosso pequeno acervo de aulas, que inclusive a cada dia está crescendo. Mas tratar da sociologia jurídica no Estado Democrático de Direito vai nos remeter a uma consideração, ainda que muito breve, sobre a sociologia jurídica anteriormente, né? Quer dizer, nos paradigmas político-jurídicos do Estado liberal de direito e também no paradigma do Estado social de direito. A ideia central, né, é que a sociologia jurídica é contemporânea à própria sociologia. É claro que a sociologia jurídica é uma aplicação, é uma ramificação ou especificação da sociologia geral, né? Mas em perspectiva histórica, desde as contribuições iniciais de Auguste Comte, forjando a ciência social, que ele preferiu chamar de física social, desde as contribuições marxianas e fundamentalmente com as contribuições durkheimianas, a sociologia jurídica tinha já muita expressão e aplicação social. E se a sociologia jurídica, é claro que isso é muito genérico, né? Mas se a sociologia jurídica consiste em uma análise científica que confronta o discurso jurídico ou o ordenamento jurídico formalmente válido com a repercussão concreta desse ordenamento jurídico, essa confrontação, essa busca, essa indagação, melhor, pela efetividade do direito, já se mostra muito presente nas sociedades industriais do século XIX. Pelo menos olhando, né, para o norte global, sofrendo o impacto imediato do processo de industrialização, e isso nos remete ao cenário do Estado liberal de direito, né? Esse cenário, esse paradigma, esse pano de fundo amplamente compartilhado, né, que se pauta em determinados valores, que se pauta em determinadas perspectivas, que naquele caso específico seriam exatamente o princípio da autonomia da vontade. O direito, vamos dizer, condensado em certos direitos subjetivos, né? Que seriam os direitos civis e direitos políticos. Concretamente, né, quando se fala de direitos subjetivos, né, seria muito, talvez um tanto precipitado dizer isso naquele contexto, mas a ideia contemporânea de direitos fundamentais nos estados europeus e nos Estados Unidos da América, particularmente no cenário, no panorama do século XIX, esses direitos basicamente se resumiriam aos direitos de ir e vir, né, liberdade individual, e ao direito de propriedade, né, seriam o núcleo dos direitos civis
e os direitos políticos, né, o direito de votar e ser votado, que em tese já tinha toda uma repercussão, mas que concretamente não era bem assim, né? Então, no panorama do norte global de meados do 19, né, aqueles estados em processo de industrialização, alguns já bastante industrializados, a gente está falando do panorama liberal burguês, a gente está falando do impacto das teorias políticas de John Locke, por exemplo, a gente está falando do impacto das teorias econômicas, né, de Smith, Ricardo, a gente está falando do impacto da filosofia utilitarista de Jeremy Bentham, né? Então esses são os grandes intelectuais que forjam, que arquitetam o paradigma político-jurídico do Estado liberal de direito. No âmbito estrito da ciência do direito, né, é o impacto do positivismo jurídico exegético. O direito é o que está contido nos códigos, né? Enfim, o positivismo jurídico de princípios do século XIX, o panorama é esse. Né? Lembrem-se que Auguste Comte traz à tona, né, o seu curso de filosofia positiva por volta de 1820, né? E nesse momento, sob o impacto da industrialização, das teorias liberais no âmbito político, econômico, no impacto de todas essas teorias no contexto da escola da exegese, né? Quer dizer, o direito é o que está, é rigorosamente o que está contido nos códigos, né? No âmbito da hermenêutica jurídica exegética, né? A norma jurídica equivale a uma premissa maior do raciocínio lógico que vai ser interpretada e aplicada mecanicamente. Daí o juiz enquanto boca inanimada da lei, né? Então, tudo isso condensa o paradigma do Estado liberal de direito. E nesse cenário, nesse panorama em que a sociologia desponta, exatamente porque com Auguste Comte ele faz da análise científica da sociedade uma plataforma para legitimar a dominação de certas sociedades em relação a outras sociedades. Lembrem-se, né, das leis, dos estágios evolutivos das sociedades. Auguste Comte se fia em um darwinismo genérico, né? Talvez o maior responsável por isso tenha sido Spencer, um discípulo de Darwin, né? Que de alguma maneira deturpa as ideias de Darwin, trazendo para isso que hoje ainda conhecemos como darwinismo social. E isso está fortemente presente na análise científica da sociedade do Auguste Comte, que, inclusive, né, de científica não tem nada. É uma análise completamente preconceituosa. Ele pretende analisar cientificamente, mas ele, na verdade, dá vazão a preconceitos, né? E é por isso que ele fala de uma sociedade primitiva, de uma sociedade intermediária e de uma sociedade desenvolvida, marcada pelo pensamento positivo, marcada pela técnica racional, né? Pelo fato de essa sociedade ser evoluída, ela estaria legitimada, autorizada a mostrar o caminho da evolução para as demais sociedades. Então, nesse contexto de emergência do discurso sociológico com Comte, ou desde Auguste Comte, esse parâmetro, na época tido como um parâmetro consistente de análise científica, vai ter um impacto direto na construção e execução de políticas públicas pelos estados, né? E nesse sentido, podemos desde então visualizar a sociologia jurídica
como ferramenta monopolizada pelos estados, uma ferramenta de controle social, uma ferramenta de contenção e até mesmo de repressão social. Por quê? Porque nesses arranjos, né, de sociedades industriais modernas, à medida em que se chegam mais e mais pessoas e que causam toda aquela densidade demográfica, todo aquele enchimento que faz das cidades industriais grandes metrópoles, essas pessoas, né, que são induzidas, né, pela mística do princípio da autonomia da vontade. Por quê? Porque essas pessoas, né, entram realmente na pilha daquele discurso. Né? Somos livres para construir o nosso projeto de vida, nada vai nos impedir de ser bem-sucedidos, de termos um bom emprego, uma boa remuneração, poder de consumo e viver uma vida extremamente confortável. Né? Eu também quero ser burguês. Né? Pela mística da autonomia da vontade, é simples assim. Eu quero, eu realizo. E aí as pessoas vêm do interior, vêm do campo, né? Enquanto candidatos a empregos nas fábricas, né? Que estão se multiplicando. E muitas vezes nem vão conseguir esses empregos. Na maior parte das vezes, o emprego não corresponde à expectativa daquele candidato. A remuneração não é boa, as condições de trabalho não são boas, né? Na maior parte das vezes são péssimas as condições de trabalho, mas esse sujeito não tem alternativa, ele não tem opção. É exatamente por isso, né, que a autonomia da vontade se mostrou desde aquele momento uma mística, uma ilusão. Não tem como falar seriamente de autonomia da vontade se as pessoas não têm condições de fazer escolhas. E, sociologicamente, o que está acontecendo? A pessoa vai procurar um emprego, mas as condições impostas porque, afinal, são centenas, são milhares de candidatos ao emprego e são poucas as vagas. O patrão, o proprietário, vai impor as condições de trabalho. Se aquela pessoa não gosta das condições, ela não pode negociar. Né? Tem vários outros na fila como candidatos. Alguns vão aceitar aquelas condições, por mais perversas que sejam. Logo, não há autonomia. Enfim, esse sujeito, né, que agora já não tem alternativa, tem que pegar aquele emprego. E como a remuneração é péssima, qual que é a grande tendência? A multiplicação, a densificação das periferias. E aí, quando eu digo periferia, eu digo para muito além do estrito sentido geográfico. Eu quero dizer periferia enquanto um arranjo social marcado por carências múltiplas que se acumulam. Então, nas cidades industriais, onde as periferias crescem, né, caoticamente, essas periferias se tornam focos de estresse, porque tudo ali é carência. Daí o estresse. E consequência do estresse para a violência, da violência para a criminalidade. Né? E o que a sociologia jurídica tem a ver com isso? É exatamente nesse panorama que a sociologia jurídica começa a ser aplicada pelos estados na perspectiva de controle da criminalidade, de contenção da criminalidade. Então, nesse sentido,
Eu faço essa remissão ao paradigma do Estado liberal de direito apenas para mostrar a presença e a função de contenção, de controle e até de repressão da sociologia jurídica. Obrigado.